Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao quadro Que Conhecimento. Meu nome é Pedro e hoje eu vou falar um pouco sobre o chocolate e sua composição. Você sabia que existe um chocolate rosa e que ele não leva corante em sua produção? Vem comigo e vamos dar uma olhada nisso. Os primeiros vestígios da utilização do cacau datam de 600 a.C. e foram encontrados em recipientes de cerâmica maia. As sementes de cacau já eram trabalhadas por civilizações pré-colombianas, como os maias e astecas, onde estas sementes eram torradas e transformadas numa pasta, a qual era adicionada água e especiarias, dando origem a uma bebida. Esta bebida era apenas para consumo da nobreza, sendo oferecida aos deuses em cerimônias religiosas. No século XVI, os navegadores espanhóis chegam à América Central e introduzem então o chocolate e todo seu misticismo à Europa. Um fato engraçado é que, inicialmente, os nobres espanhóis atribuíam poderes afrodisíacos ao chocolate, enquanto as chefias militares acreditavam que este aumentava a resistência dos combatentes. O chocolate era consumido apenas como bebida, competindo com café ou na forma de doces, até 1849, quando foi produzida a primeira barra de chocolate. De lá para cá, a fabricação foi aprimorada e deu ao chocolate muitas formas e sabores diferentes. Mas como o chocolate é de fato feito? Então, o cacau é colhido do cacaueiro, que é uma árvore originária da América do Sul. No Brasil, sua produção comercial se concentra quase totalmente na Bahia. Além de outros produtos, o cacau é utilizado para a produção de chocolate a partir de suas sementes. O primeiro processo indispensável para a formação das substâncias responsáveis pelo sabor do cacau é a fermentação destas sementes, a qual envolve várias reações químicas. A fermentação tem por objetivo degradar carboidratos da semente e, junto com outros processos bioquímicos, interromper a germinação da semente. Os compostos polifenólicos são oxidados pela polifenol-oxidase, dando origem a quinonas que geram a coloração escura. Essa etapa é importante para o sabor do chocolate, uma vez que o excesso de fenóis confere sabor amargo. Entretanto, os processos atuais têm tentado preservar esses fenóis, na forma de flavonoides, sem prejudicar o sabor, uma vez que são benéficos à saúde por sua ação antioxidante. Durante a fermentação, também ocorre a hidrólise de proteínas com formação de aminoácidos. Além disso, com a liberação das enzimas da própria semente, o amido e a hemicelulose presentes são convertidos em carboidratos. Após um período de 5 a 7 dias de fermentação, as sementes passam para a etapa de torrefação. A torrefação é uma etapa na qual os grãos, fermentados e secos, são cuidadosamente aquecidos a temperaturas que variam de 110 a 140 graus Celsius. Dessa forma, ocorre a evaporação da água e de outros compostos de cheiro e sabor desagradáveis presentes nos grãos de cacau. Nessa etapa, também é onde ocorrem as reações de Maillard. Mas o que seriam essas reações com esse nome complicado? A reação de Maillard é uma reação química entre um aminoácido ou proteína e um carboidrato redutor, obtendo-se produtos que dão sabor, odor e cor aos alimentos. Ela é acelerada a altas temperaturas e é responsável pelo aspecto dourado ou marrom dos alimentos após assados. Dependendo dos tipos de proteínas e açúcares que compõem o alimento, o processo produz resultados diferentes quanto ao aspecto, cor e sabor. Essas características são diferentes entre um bolo assado e um frango assado, por exemplo. Uma curiosidade sobre essas reações é que acredita-se que a reação de Maillard é um dos fatores responsáveis pelo envelhecimento do nosso organismo. Com isso, medicamentos estão sendo criados para retardar o processo ou retirar os riscos dessa reação em processos alimentícios. Portanto, essas reações dão origem aos compostos responsáveis pelo aroma e sabor do chocolate, aldeídos, ésteres, cetonas, pirróis e formam também os compostos que dão a cor castanha ao grão. O último passo em direção às delícias de chocolate é a cristalização. O principal responsável pela textura do chocolate, a manteiga de cacau, pode cristalizar de 6 formas diferentes, uma propriedade designada por polimorfismo. Polimorfismo é a propriedade de materiais sólidos poderem existir sob mais de uma forma cristalina. Isto confere a estes materiais diferentes propriedades físicas, como cor, brilho e temperatura de fusão. Pode ser encontrado em qualquer material cristalino, incluindo polímeros e metais. Das 6 formas de polimorfismo possíveis para a manteiga de cacau, só uma tem as características que os consumidores apreciam. Contudo, esta forma mais saborosa não é a forma mais estável, então o último desafio dos fabricantes de chocolate é garantir que todo o chocolate cristalize na forma correta. No entanto,
Isto só é conseguido através de um ciclo de aquecimento e arrefecimento, com temperaturas muito controladas. Dessa maneira, o chocolate pode ser produzido. Mas qual é a diferença então do chocolate ao leite para o chocolate branco e para o amargo? Então, o chocolate sem açúcar é a forma mais pura de chocolate. Possui teores entre 85% e 100% massa de cacau. Leva apenas cacau e manteiga de cacau em sua preparação, preservando as melhores características nutricionais do chocolate. Seu sabor intenso e amargo pode ser um obstáculo para a degustação, sendo melhor aproveitado em receitas. Já o chocolate amargo possui concentração de cacau entre 65% e 80% massa, sendo constituído ainda por manteiga de cacau, pouco açúcar e raramente possui leite. Possui aspecto próximo ao da semente tostada e, mesmo sendo amargo, pode ser consumido sozinho. Por possuir boa quantidade de cacau e ser acessível, é recomendado para aproveitar os benefícios do chocolate, e seu sabor mais amargo pode controlar a quantidade ingerida. No chocolate meio amargo, o teor de cacau empregado varia muito dependendo do produto, mas pode ficar em torno dos 35% a 60% massa, sendo mais comum em torno dos 40%. Leva manteiga de cacau e açúcar, e de vez em quando pode ser adicionado leite e gordura vegetal hidrogenada também. O chocolate ao leite tem cerca de 10 a 20% massa de cacau, manteiga de cacau, ao menos 12% massa de sólidos de leite, como leite em pó, e açúcar. Possui gordura vegetal hidrogenada extra para permitir uma textura mais cremosa. Além disso, é o chocolate mais popular, por ser mais doce, sendo amplamente consumido sozinho ou em receitas. As grandes quantidades relativas de gorduras e açúcar requerem maior moderação no consumo, se comparado aos citados anteriormente. Já o chocolate branco, por muitas pessoas não é nem considerado um chocolate. Ele é composto por no mínimo 20% massa de manteiga de cacau, 14% massa de sólidos de leite, no máximo 55% massa de açúcar e gordura vegetal hidrogenada. Não há nada de chocolate propriamente dito em sua formulação. Os compostos de cacau presentes na manteiga são apenas residuais. Muitas vezes a gordura vegetal hidrogenada substitui quase completamente a manteiga de cacau e a baunilha é muito usada na aromatização. Durante o processamento, a manteiga de cacau é quase totalmente transformada em gordura saturada, não possuindo valor nutricional nenhum, apenas energético, e seu consumo deve ser controlado para a manutenção da boa saúde. E sim, existe um chocolate rosa e você provavelmente não conhece ele. Esse foi anunciado em 2017 pela marca de chocolate belga Barry Callebaut como um novo tipo de chocolate, após 80 anos do lançamento do chocolate branco. Sua coloração peculiar se deve a novos processos de fabricação de sementes comerciais, não sendo utilizados corantes. Seu sabor é descrito como frutado, cremoso, doce e levemente azedo. Agora que já conhecemos alguns diferentes tipos de chocolate, o que faz eles serem tão saborosos a ponto de serem até motivo de vício para alguns? Bom, já sabemos que a textura característica do chocolate se deve à cristalização da manteiga de cacau na forma adequada para derreter a temperatura da boca. Contudo, no cacau existem mais de 400 compostos químicos diferentes, dos quais é impossível apontar um único responsável pelo prazer do chocolate. Isso acontece porque grande parte atua como neurotransmissores, interagindo diretamente com o cérebro humano. Uma dessas substâncias é a feniletilamina, responsável por provocar a sensação de bem-estar em nosso cérebro, pois ela pode acionar a liberação de dopamina, substância química do cérebro que causa a sensação de felicidade. Além disso, essa substância constringe as paredes dos vasos sanguíneos do cérebro, podendo causar enxaqueca em algumas pessoas. Uma curiosidade sobre a feniletilamina é a associação desta com a química do amor, uma vez que faz acelerar o ritmo cardíaco, assim como quando estamos apaixonados. O consumo de chocolate estimula também a produção de endorfinas no cérebro. As endorfinas são opioides naturais, produzidos pelo organismo, responsáveis por sensações de bem-estar e euforia. O chocolate possui ainda canabinoides, substâncias assim designadas por induzirem no cérebro efeitos semelhantes ao da cannabis, como por exemplo a anandamida. O ácido oxálico é uma substância pouco solúvel em água e por este motivo pode se acumular no interior do organismo. Em doses acima de 1.500 mg, o ácido oxálico pode ser letal, pois este reage com os metais essenciais como ferro, magnésio e cálcio presentes em alimentos.
e impede que eles nutram o corpo, deixando o nível de cálcio no corpo abaixo do tolerado, levando à morte. Outro fator perigoso sobre esta substância é que ele é um dos principais responsáveis pela formação do cálculo renal nos seres humanos. O triptofano é um aminoácido responsável pela produção de serotonina, um neurotransmissor que induz sensações de prazer e que interfere no estado de humor e sonolência. A teobromina tem ação diurética e é vasodilatadora. Acredita-se que também ajuda na sensação de bem-estar que sentimos ao comer chocolate. Além disso, é também um estimulante fraco, da mesma família da cafeína, e por esta razão é apontada como responsável pelo vício do chocolate. A química que ajuda a compreender o prazer que sentimos ao comer chocolate explica também a razão pela qual o mesmo não deve fazer parte da alimentação dos animais de estimação. Cães e gatos não devem comer chocolate, e a razão para esta incompatibilidade química está na teobromina. Este composto, que no organismo humano é facilmente metabolizado, acumula-se no organismo de alguns pets, podendo atingir rapidamente concentrações tóxicas. Assim, o que para o ser humano é um estimulante fraco, no caso de cães e gatos, é um estimulante forte, que pode originar arritmias cardíacas, entre outros sintomas. Portanto, não dê chocolate ao seu animal de jeito nenhum. Então foi isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo e tenham compreendido um pouco melhor o chocolate que a gente tanto gosta, né? Não esquece de deixar o like, comentem embaixo sugestões para os próximos vídeos. E é isso. Valeu, rapaziada.